Trabalhar como vigia em um cemitério não é um emprego para qualquer um. É preciso ter uma disposição especial para a solidão, o silêncio e a companhia dos mortos. Para mim, essa solidão sempre foi um consolo, um refúgio longe do barulho, do mundo exterior. No entanto, o que experimentei há alguns anos mudou para sempre a minha percepção sobre a tranquilidade noturna do cemitério. Tudo começou numa noite de inverno. O frio começava a apertar e as noites haviam se tornado especialmente escuras e lúgubres. Me agasalhei bem antes de começar minha ronda noturna, levando uma lanterna e um recipiente de café para me manter alerta. O cemitério estava em completo silêncio, salvo pelo estalo ocasional dos galhos e pelo sussurro do vento entre os túmulos. Enquanto caminhava entre as lápides, notei algo estranho ao longe, perto de uma seção antiga do cemitério que eu raramente visitava. Ouvi um som que me gelou o sangue. Era um grito, um lamento dilacerante que parecia vir das profundezas do próprio inferno. Parei de imediato, tentando localizar a fonte do som, mas não havia nada além do silêncio sepulcral. Balancei a cabeça, achando que o vento tinha pregado uma peça nos meus ouvidos. Continuei minha ronda, mas o incidente ficou gravado na minha mente. Na noite seguinte, o grito voltou. Dessa vez, estava mais claro, mais definido, e parecia vir de um túmulo em particular, numa esquina isolada do cemitério. Decidi investigar. Seguindo o som, cheguei a uma antiga sepultura coberta de musgo e rodeada de ervas crescidas. A lápide estava tão desgastada pelo tempo que mal se podia ler o nome gravado nela. O grito cessou assim que me aproximei, deixando um silêncio inquietante no ar. Fiz uma pequena pesquisa e descobri que a tumba pertencia a uma mulher que havia sido enterrada há muitos anos. A história dizia que ela fora assassinada e enterrada viva. Uma tragédia que deixou seu espírito preso ao lugar de seu descanso eterno. Os moradores da região contavam que sua alma penada vagava pelo cemitério buscando justiça, ou ao menos um pouco de paz. Nas noites seguintes, os gritos continuaram. Sempre que eu tentava me aproximar do sepulcro, o som parava, como se a presença de um vivo interrompesse seu lamento. Comecei a sentir uma crescente sensação de desespero. Algo precisava ser feito para ajudar aquela pobre alma, presa em seu tormento eterno. Certa noite, armado com coragem e determinação, levei comigo uma pá e uma lanterna mais potente. Decidi que faria o que fosse necessário para libertar aquele espírito. Cheguei ao sepulcro justo quando os gritos começaram novamente. A lua cheia iluminava o cemitério, criando sombras longas e sinistras. Comecei a cavar. Cada pá de terra removida parecia intensificar os gritos. Finalmente, cheguei ao caixão, um velho esquife de madeira apodrecida. Abri-o com cuidado, esperando encontrar apenas ossos. Mas o que vi me deixou sem fôlego. O cadáver de uma mulher, vestida com um traje branco já desfeito pelo tempo, jazia ali dentro. Seu rosto, embora desfigurado pela morte, carregava uma expressão de sofrimento indescritível. Naquele momento, senti uma presença atrás de mim. Me virei e vi a figura espectral de uma mulher vestida de branco. Seus olhos, vazios e escuros, me encaravam com uma mistura de desespero e súplica. Entendi que ela queria algo, uma forma de se libertar de seu tormento eterno. Tentei falar, mas minha voz se quebrou num sussurro. Ela simplesmente estendeu a mão em direção ao caixão, e naquele instante eu soube o que precisava fazer. Fechei o caixão e comecei a rezar. Implorei a qualquer entidade benevolente que ouvisse minhas súplicas, que libertasse aquela alma sofredora. Os gritos se intensificaram, transformando-se num lamento que parecia ecoar por todo o cemitério, até que, com um último alarido, o som cessou. O silêncio que se seguiu foi avassalador, mas diferente.
como se um peso imenso tivesse sido retirado do ambiente. A figura da mulher de branco desapareceu, esvaindo-se na escuridão da noite. Fiquei ali, ajoelhado ao lado do sepulcro, com o coração batendo forte. Sabia que havia feito a coisa certa, mas o medo e a adrenalina me deixaram tremendo. As noites seguintes foram tranquilas. Os gritos apavorantes que assombravam minhas rondas cessaram. A atmosfera do cemitério parecia mais leve, mais em paz. Senti que havia ajudado aquela alma atormentada a encontrar o descanso que tanto ansiava. No entanto, a experiência me deixou marcado. Toda vez que passo perto daquele sepulcro, lembro dos gritos e da dor nos olhos do espectro. Sei que, embora seu espírito tenha sido libertado, a tragédia de sua morte jamais poderá ser apagada. Com o tempo, a história se transformou numa lenda entre os moradores do vilarejo. Os mais jovens contavam o relato com uma mistura de medo e fascínio, enquanto os mais velhos apenas assentiam, reconhecendo a verdade por trás das palavras. Embora eu continue trabalhando no cemitério, minha perspectiva mudou. Já não vejo o lugar como um simples campo de túmulos, mas como um espaço sagrado, onde cada alma tem sua história e sua dor. Aprendi a respeitar os mortos e a entender que às vezes eles precisam da nossa ajuda para encontrar a paz. Essa é minha história, um aviso e um testemunho de que, mesmo na morte, as almas podem permanecer presas ao seu sofrimento. E embora possamos temer o desconhecido, devemos lembrar que, no fim, todos buscamos a mesma coisa, um lugar onde possamos descansar em paz. No cemitério amaldiçoado, lembro da noite mais aterrorizante da minha vida com uma clareza que eu gostaria de não ter. Era uma noite escura, sem lua, e o ar estava carregado de uma umidade que grudava na pele. Eu tinha 17 anos e, como muitos adolescentes, buscava emoções fortes, desafiando os limites e testando minha coragem e a dos meus amigos. Tínhamos ouvido histórias sobre um cemitério abandonado nos arredores da cidade. Diziam que era amaldiçoado, que um padre havia morrido possuído por um demônio e que seu espírito ainda vagava por lá. Ninguém em sã consciência se aventurava naquele lugar depois do pôr do sol. Para nós, aquilo era a oportunidade perfeita para um desafio. Naquela noite, nos reunimos na casa de um dos meus amigos. Éramos 5 ao todo, cada um tentando esconder o nervosismo com piadas e risadas forçadas. Levamos lanternas, embora soubéssemos que mal iluminariam a escuridão que envolvia o cemitério. Quando chegou a hora, partimos rumo ao nosso destino, sem saber que estávamos caminhando direto para um pesadelo. O caminho até o cemitério estava deserto. À medida que nos aproximávamos, a vegetação ficava mais densa e as sombras pareciam se alongar, como se quisessem nos agarrar. O ar ficou mais frio e um silêncio inquietante nos envolveu. Ninguém disse nada em voz alta, mas todos sabíamos que havia algo errado. Chegamos à entrada do cemitério. Um portão de ferro enferrujado que se abriu com um rangido que ecoou na noite. Entramos com cautela, sentindo que cada passo nos levava mais fundo em uma escuridão palpável. As lápides estavam cobertas de musgo e trepadeiras, e o ambiente era sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado de morte. Começamos a explorar com as lanternas, lançando feixes de luz que mal rompiam a penumbra. Tudo estava em silêncio, exceto pelo estalo ocasional dos nossos passos sobre o cascalho e as folhas secas. De repente, um dos meus amigos sugeriu que encontrássemos o túmulo do padre amaldiçoado. Achamos que seria o desafio definitivo, a prova de que não tínhamos medo. Era uma ideia estúpida, mas naquele momento ninguém queria parecer covarde. Procuramos por um tempo, até que encontramos um túmulo grande, com uma cruz quebrada e inscrições ilegíveis.
Estávamos certos de que era o túmulo do padre. Um dos meus amigos, o mais corajoso do grupo, decidiu que deveríamos invocar o espírito para ver se a maldição era real. Rimos, nervosos, achando que era só uma brincadeira. Mas quando ele começou a recitar um antigo feitiço que havia encontrado na internet, o ambiente mudou drasticamente. O ar ficou ainda mais frio e uma névoa densa começou a subir do chão. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava muito, muito errado. De repente, ouvimos um som, como um sussurro que ia crescendo em intensidade. Parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. As sombras ao nosso redor começaram a se mover de forma antinatural, como se tivessem vida própria. Um dos meus amigos gritou, apontando para a névoa. Lá, entre a neblina, vimos uma figura. Era alta e magra, com um hábito sacerdotal rasgado e o rosto oculto nas sombras. Mas os olhos eram poços de escuridão absoluta. A figura começou a avançar em nossa direção e o pânico tomou conta do grupo. Corremos em todas as direções, tentando escapar. A confusão e o terror nos separaram e logo me vi sozinho, correndo entre as lápides, ouvindo os gritos dos meus amigos ecoando na noite. O medo me cegava e eu não sabia para onde ir. Tropecei e caí. Minha lanterna rolou para longe, me deixando na escuridão total. Enquanto eu jazia ali, senti uma presença ao meu lado. Olhei e vi o padre. Seu rosto estava deformado por uma expressão de ódio. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Me levantei e continuei correndo sem direção, movido apenas pelo desespero de fugir daquela coisa. Finalmente, encontrei o portão de entrada e saí do cemitério ofegante, com o coração prestes a explodir. Meus amigos começaram a aparecer um por um, todos pálidos e tremendo. Mas faltava um. Procuramos desesperadamente, chamando seu nome, mas não houve resposta. Por fim, voltamos à cidade e chamamos a polícia. A busca durou toda a noite. Na manhã seguinte, encontraram nosso amigo ao pé de uma tumba, o rosto congelado em uma expressão de terror absoluto. A autópsia revelou que ele havia morrido de parada cardíaca, provavelmente causada por medo extremo. O incidente foi registrado como um trágico acidente, mas nós sabíamos a verdade. Depois daquela noite, nenhum de nós foi o mesmo. Nos afastamos, incapazes de lidar com o que havíamos vivido. Eu tive pesadelos por meses, sempre vendo aqueles olhos escuros e vazios do padre amaldiçoado toda vez que fechava os olhos. Sentia sua presença, como se ele estivesse esperando, espreitando na escuridão. Eventualmente, me mudei da cidade, tentando deixar para trás aquelas memórias. Mas mesmo agora, muitos anos depois, o medo ainda persiste. Sei que o que vimos naquela noite era real e que há coisas neste mundo que não devem ser desafiadas. Cemitério ainda está lá, abandonado e amaldiçoado. Um aviso silencioso dos horrores que podem se esconder na escuridão. Esta é uma advertência para todos aqueles que buscam emoções fortes sem considerar as consequências. Existem lugares neste mundo que é melhor deixar em paz, e segredos que nunca deveriam ser desenterrados. Sempre teve um significado profundo para mim e minha família. É uma celebração cheia de cor, música e lembranças, onde honramos nossos entes queridos que já partiram. No entanto, há alguns anos, essa festividade se transformou em um pesadelo que quase me tirou o que eu mais amo, meu filho. Naquele ano, como de costume, nos preparamos com entusiasmo para a celebração. Minha esposa e eu decoramos um altar com fotos dos nossos avós, velas, flores de cempasúchil e oferendas de comida.
Nosso filho, animado com a festividade, nos ajudou a colocar cada detalhe, enquanto contávamos histórias sobre nossos ancestrais. O ambiente em nosso lar era de alegria e nostalgia, um tributo à memória dos que já se foram. A tarde passou rapidamente e a noite se aproximava. Decidimos ir ao cemitério do vilarejo para visitar os túmulos dos nossos familiares. A tradição diz que as almas dos mortos retornam naquela noite para estar com seus entes queridos, e queríamos garantir que se sentissem bem-vindas. Vestimos-nos com roupas quentes, pois o clima começava a esfriar, e levamos conosco velas, incenso e flores. O cemitério estava cheio de vida. Famílias inteiras haviam se reunido ao redor dos túmulos, decorando-os e compartilhando histórias. O ar estava impregnado com o aroma do incenso e o som das risadas e conversas. Meu filho corria de um lado para o outro, fascinado pelas luzes e pelas cores, enquanto minha esposa e eu nos aproximávamos do túmulo dos meus avós. Passamos um bom tempo ali, rezando e contando anedotas. Ao longe, ouvia-se a música dos mariachis e o murmúrio das famílias. Tudo parecia perfeito. Mas então algo mudou. Foi uma mudança sutil no início, uma sensação de que algo não estava certo. Olhei ao redor e percebi que o ar havia esfriado ainda mais, e uma névoa espessa começava a cobrir o cemitério. Meu filho havia se afastado um pouco, brincando perto de um túmulo antigo que eu não reconhecia. A princípio, não me preocupei, pois ele sempre foi uma criança curiosa. Mas então, vi uma pequena figura ao lado dele, um menino que eu nunca tinha visto antes. Estava vestido com um traje tradicional e seu rosto estava parcialmente oculto pela névoa. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aproximei-me rapidamente, chamando meu filho. Quando cheguei, o menino desconhecido já não estava lá. Meu filho, no entanto, me olhava com uma expressão estranha. "Papai, quem era aquele menino?" me perguntou. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que devia ser outra criança do povoado. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Decidimos ficar perto do túmulo dos meus avós, tentando não perder nosso filho de vista. No entanto, a sensação de inquietação não me deixava. A névoa ficou mais densa e o ambiente, que antes era festivo, tornou-se sombrio e opressivo. Meu filho continuava perguntando pelo menino, dizendo que queria brincar com ele. O tempo passava e a névoa ficava cada vez mais espessa. Ao longe, mal se distinguiam as luzes das velas e as sombras das pessoas. De repente, meu filho desapareceu da minha vista. Entrei em pânico. Comecei a chamá-lo, minha voz ecoando no silêncio cada vez mais profundo do cemitério. Procurei desesperadamente entre os túmulos, com o coração disparado. A névoa dificultava a visão, e o medo tomava conta de mim. Finalmente, o vi parado ao lado do mesmo túmulo antigo, de mãos dadas com o menino espectral. Este último me olhou com olhos vazios e um sorriso macabro. Corri até eles, gritando o nome do meu filho. Quando cheguei, o espectro desapareceu, deixando meu filho tremendo de medo. Abracei-o com força, prometendo que tudo ficaria bem, embora nem eu mesmo tivesse certeza disso. Naquela noite, decidimos voltar para casa imediatamente. O ambiente no cemitério havia se tornado sinistro demais, e sentíamos que algo sombrio nos observava. Ao chegar em casa, trancamos todas as portas e janelas, tentando nos proteger da presença maligna que parecia ter nos seguido. Meu filho não parava de falar sobre o menino espectral, descrevendo-o com detalhes perturbadores. Seu rosto pálido, os olhos sem vida e a sensação de frio que emanava de seu corpo. Tentei consolá-lo, mas suas palavras apenas aumentavam meu medo. Eu sabia que o que tínhamos visto não era deste mundo, e que havíamos testemunhado algo escuro e malévolo. Aquela noite não consegui dormir. Cada som, cada sombra me deixava em alerta. Sentia que algo nos vigiava, esperando o momento certo para atacar. Finalmente, o cansaço me venceu e caí num sono inquieto.
Acordei de repente, sentindo um frio glacial no quarto. Olhei ao redor e vi o menino espectral parado ao lado da cama do meu filho. Gritei e corri até ele, mas o menino desapareceu, deixando um rastro de geada no chão. Meu filho estava acordado, tremendo de medo. Levei-o para o nosso quarto, onde minha esposa e eu tentamos ficar acordados o resto da noite. Cada minuto passava com uma lentidão agonizante e a sensação de perigo não sumia. Finalmente, a luz da manhã começou a entrar pelas janelas e com ela a sensação de ameaça pareceu dissipar-se. Os dias seguintes foram difíceis. Meu filho estava traumatizado e nós também. Tentamos seguir com nossas vidas, mas a sombra do que vimos naquela noite nos perseguia. Meu filho falava menos e parecia mais retraído, enquanto minha esposa e eu vivíamos com um medo constante de que o espectro voltasse. Investigando um pouco, descobri que o túmulo antigo onde vimos o menino pertencia a uma criança que havia morrido tragicamente há muitos anos. Segundo as lendas locais, seu espírito nunca encontrou descanso e vagava pelo cemitério em busca de companhia. As pessoas do vilarejo evitavam aquela área, sabendo que o menino espectral podia ser perigoso. Tentamos várias formas de proteção espiritual, desde amuletos até bênçãos, mas nada parecia apagar completamente a presença maligna que sentíamos. Por fim, decidimos nos mudar para outra cidade, esperando que a distância nos trouxesse alguma paz. A mudança nos ajudou a nos curar, mas as cicatrizes daquela noite nunca desapareceram por completo. Meu filho, aos poucos, começou a se recuperar, embora sua alegria infantil parecesse ter ficado para trás. Minha esposa e eu seguimos em frente, mas a cada dia dos mortos, a lembrança daquela noite volta com força, nos lembrando de que há coisas neste mundo que não podemos entender, nem controlar. Essa é a minha história. Um aviso. Às vezes, as tradições que honramos podem esconder horrores inimagináveis, e por mais que tentemos seguir em frente, as sombras do passado sempre estarão lá, à espreita, esperando o momento certo para nos lembrar de que não estamos tão seguros quanto pensamos. A noite do eclipse sempre me proporcionou uma sensação estranha de paz. Eu trabalhava como vigia há vários anos e havia chegado a conhecer cada canto daquele lugar. As lápides, os mausoléus e os caminhos serpenteantes faziam parte da minha rotina noturna. No entanto, a noite do eclipse lunar foi diferente. Uma noite que nunca poderei esquecer. Tudo começou como uma noite qualquer. O ar estava frio e a lua cheia iluminava o cemitério com um brilho fantasmagórico. Sabia que naquela noite ocorreria um eclipse, um evento que sempre considerei fascinante. Iniciei minha ronda habitual, caminhando lentamente entre as tumbas, verificando se tudo estava em ordem. À medida que a noite avançava, o céu começou a mudar. A lua, tão brilhante e dominante, começou a escurecer gradualmente. O ar ficou mais pesado e uma sensação de inquietude se instalou em meu peito. Algo não estava certo. Embora não conseguisse explicar, eu sentia profundamente. No meio do meu trajeto, ouvi um murmúrio. Era um som suave, quase imperceptível, vindo da área mais antiga do cemitério. Segui o som, meus passos ecoando no silêncio sepulcral. À medida que me aproximava, os murmúrios se tornaram mais claros, transformando-se em cânticos baixos e monótonos. Me escondi atrás de um mausoléu e observei de onde vinha o som. O que vi me deixou sem fôlego. Um grupo de pessoas vestidas com túnicas negras estava reunido em um círculo ao redor de uma figura caída no chão. A figura parecia estar amarrada e, embora eu não pudesse ver claramente de onde estava, o medo que emanava era palpável. Os cânticos se intensificaram e um dos membros da seita levantou uma faca cerimonial. Meu coração batia forte e o pânico se apoderou de mim.
Sabia que precisava fazer algo, mas meu corpo estava paralisado pelo terror. A faca desceu e o grito que se seguiu ecoou na noite, cortando o silêncio. Sangue. Finalmente, meu instinto de sobrevivência se ativou. Recuando lentamente, tentando não fazer barulho, pisei em um galho seco que estalou sob o meu pé. Os cânticos cessaram imediatamente e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Ouvi passos se aproximando e soube que havia sido descoberto. Corri, minha mente nublada pelo medo. Não sabia para onde estava indo, só queria sair daquela cena horrível. Os passos atrás de mim se tornaram mais rápidos e eu podia ouvir as vozes murmurando em uma língua que não compreendia. Sentia que estavam me caçando como um animal acossado. Me escondi em uma pequena cripta, minhas mãos tremendo enquanto fechava a porta de ferro com cuidado. Minha respiração estava ofegante e o suor frio escorria pela minha testa. Podia ouvir os sussurros do lado de fora, mas não ousavam entrar. Fechei os olhos, tentando me acalmar, mas as imagens do que eu tinha visto não paravam de me atormentar. Passei o que pareceram horas naquela cripta, rezando para que a noite terminasse. Cada som, cada estalo fazia meu coração disparar. Finalmente, o silêncio se fez mais profundo, e eu soube que o eclipse tinha acabado. A luz da lua voltou lentamente, devolvendo ao cemitério sua aparência habitual. Saí da cripta com cautela, minhas pernas vacilando devido ao cansaço. Caminhei de volta à entrada do cemitério, esperando ver algum sinal do que havia acontecido, mas não havia nada. As tumbas estavam no lugar, o ar estava tranquilo. E a única evidência da minha horrível experiência eram as manchas de sangue que começavam a desaparecer no chão. Quando o meu substituto chegou de manhã, tentei explicar o que havia visto, mas minhas palavras soavam loucas, até para mim. Ninguém me acreditou e logo comecei a duvidar da minha própria sanidade. Mas eu sabia o que tinha visto. O que senti naquela noite mudou minha vida para sempre. Embora eu tenha tentado continuar com meu trabalho, cada ronda noturna estava cheia de terror e paranoia. Os murmúrios e sussurros pareciam me perseguir e cada sombra me lembrava da seita e seu horrível ritual. Finalmente abandonei o trabalho, incapaz de suportar mais o peso das minhas lembranças. A vida nunca mais foi a mesma. Me mudei para outra cidade, tentando escapar das pesadelos que me atormentavam todas as noites, mas o medo nunca desapareceu. Em cada esquina escura, em cada silêncio profundo, sinto a presença daquela noite, me lembrando de que existem horrores no mundo que nunca conseguiremos entender. Este relato não é apenas um aviso, mas um testemunho dos horrores que espreitam na escuridão, esperando o momento certo para se mostrar. Porque na noite do eclipse, aprendi que o mal pode assumir muitas formas e que, às vezes, é melhor não buscar respostas para o que não podemos compreender. Trabalhar como sepultador nunca foi minha primeira opção. Mas em uma cidade pequena como a nossa, as opções de emprego não são abundantes. Meu nome é Andrés e há mais de 10 anos minha vida tem estado entrelaçada com o cemitério local. A solidão do lugar e a tranquilidade das noites me proporcionavam uma paz que poucas pessoas podem entender. No entanto, aquela rotina pacífica se quebrou uma noite, quando uma antiga caixa de música mudou minha vida para sempre. Tudo começou numa noite de inverno. O vento gelado assobiava entre as lápides e a lua cheia iluminava o cemitério com um brilho espectral. Era o meu turno noturno, um trabalho que consistia em vigiar o local e garantir que não houvesse intrusos. Na maioria das vezes, nada fora do comum acontecia, mas naquela noite algo me perturbou profundamente. Enquanto realizava minha ronda habitual, ouvi uma melodia suave e melancólica. A princípio, pensei que fosse o vento brincando com minha mente, mas a música persistiu.
ressoando no ar como um eco distante. Segui o som, intrigado e um pouco inquieto, até chegar a uma antiga tumba esquecida em um canto do cemitério. A tumba pertencia a uma família que havia sido proeminente na cidade mais de um século antes. As inscrições na lápide estavam gastas, quase ilegíveis. A música parecia emanar do próprio solo. Armado com uma pá, comecei a cavar, impulsionado por uma mistura de curiosidade e um temor inexplicável. Depois de um tempo, minha pá atingiu algo sólido. Cavei com cuidado e descobri uma caixa de madeira decorada com intricados entalhes. Parecia antiga e, ao tocá-la, a melodia se tornou mais clara. Abria com mãos trêmulas, revelando uma delicada figura de bailarina girando ao compasso da música. No entanto, ao abrir a caixa, senti uma corrente de ar frio que me fez recuar. Naquela noite, levei a caixa para a minha pequena casinha no cemitério. A música continuava, hipnótica e triste. Decidi não pensar mais sobre isso e tentei dormir, mas o sono não trouxe descanso, apenas pesadelos. Nos meus sonhos, eu estava no cemitério, mas não era o mesmo lugar que eu conhecia. As lápides se erguiam como sombras ameaçadoras e o ar estava carregado de um silêncio opressivo. De repente, uma figura apareceu diante de mim. Era um homem. Seu rosto contorcido pela dor e pelo medo. Sem aviso, revivi seus últimos momentos. Um acidente terrível, a dor insuportável e, finalmente, a escuridão da morte. Acordei suando e tremendo. A caixa de música continuava a tocar. Pensei que talvez estivesse ficando doente, que o trabalho e a solidão estavam afetando minha mente. Mas as noites seguintes foram piores. Cada vez que dormia, a caixa de música me fazia reviver as mortes daqueles que estavam enterrados ali. Não era apenas a dor física, mas o terror e a desesperança que sentiam em seus últimos momentos. Uma mulher que havia sido brutalmente assassinada. Uma criança que morreu de uma doença dolorosa. Um idoso que se afogou em sua própria cama. Cada morte era mais horrível que a anterior, e a cada vez eu acordava sentindo o sofrimento delas, como se fosse o meu próprio. Tentei me livrar da caixa, mas sempre que a jogava longe, ela aparecia novamente na minha casinha, a música tocando mais alto, mais insistente. Percebi que a caixa estava ligada a mim de alguma forma e que não me libertaria até que eu entendesse o que ela queria. Consultei os poucos anciãos da cidade que ainda se lembravam das antigas histórias. Falaram-me de uma maldição, uma antiga caixa de música que pertencera a uma mulher acusada de bruxaria e injustamente executada. A caixa havia sido enterrada com sua família, como uma tentativa de conter sua maldição. Agora, ao desenterrá-la, eu havia libertado o mal que ela continha. Desesperado e sem saber o que mais fazer, voltei à tumba, onde tinha encontrado a caixa. A melodia estava ensurdecedora agora. Uma letânia de lamentações e gritos silenciosos. Comecei a cavar, decidido a devolver a caixa ao seu lugar e acabar com a maldição. Mas enquanto cavava, as visões se tornaram mais intensas, mais reais. Vi a mulher, a verdadeira dona da caixa, sendo arrastada por uma multidão enfurecida. Senti o terror e a injustiça de sua situação, o ódio e a dor que a cercavam. Quando finalmente foi executada, seu espírito ficou preso, buscando vingança e justiça. Com lágrimas nos olhos, pedi perdão à mulher e a todas as almas que eu havia perturbado. Coloquei a caixa de música de volta no solo e comecei a cobri-la com terra. A melodia se desvaneceu gradualmente, até que só restou o silêncio do cemitério. Me ajoelhei, exausto e quebrantado, sentindo uma paz estranha, como se as almas atormentadas finalmente tivessem encontrado descanso. Desde aquela noite, os pesadelos cessaram e a música não mais me perseguia. Embora as noites voltassem a ser tranquilas, nunca pude esquecer o que havia vivido. As visões, a dor e o sofrimento dessas almas deixaram uma marca indelével em minha mente.
Eu sabia que o cemitério nunca seria apenas um lugar de descanso para os mortos, mas sim um local carregado de histórias e sofrimentos que nunca deveriam ser perturbados. Minha vida como sepultador seguiu, mas com uma nova compreensão e respeito pelos mortos. Aprendi a ouvir o silêncio do cemitério, a sentir a presença daqueles que já partiram e a tratar suas tumbas com uma reverência que nunca antes conhecera. Nunca falei da caixa de música para ninguém, temendo desencadear a maldição novamente. No entanto, sempre que ouço uma melodia similar, um calafrio percorre minha espinha, me lembrando dos horrores que uma vez enfrentei. Agora, cada vez que passo pela tumba onde enterrei a caixa, paro um momento para oferecer uma oração silenciosa, não apenas pelas almas que perturbei, mas também pela minha própria redenção. Porque no cemitério aprendi que o passado nunca está realmente enterrado e que algumas histórias estão destinadas a permanecer na escuridão, onde pertencem. Este relato não é apenas um aviso, mas um testemunho das consequências de nossa curiosidade e da importância de respeitar o que não entendemos. Porque às vezes, desenterrar os segredos do passado pode liberar forças que não podemos controlar e nos fazer enfrentar horrores que jamais poderíamos imaginar. Meu nome é Laura, e esta é a história de como perdi meu filho e encontrei seu espírito em um lugar que nunca imaginei. A vida nem sempre é justa e as tragédias podem despedaçar uma pessoa, mas eu nunca imaginei que a dor me levaria às profundezas de um terror inimaginável. Meu filho, Marcos, era um menino cheio de vida e alegria. Tinha apenas 8 anos quando desapareceu numa tarde enquanto brincava no parque. Ele simplesmente sumiu, sem deixar rastros. As buscas se estenderam por meses, mas nunca encontramos uma única pista. As autoridades sugeriram que alguém o havia sequestrado, mas nunca houve um suspeito concreto. A dor de perder meu filho foi indescritível. Afundei numa espiral de desespero e tristeza. Cada dia que passava sem notícias de Marcos era uma tortura. A esperança de encontrá-lo com vida se desfazia lentamente, mas eu nunca consegui aceitar sua perda. Os anos passaram e a ferida nunca cicatrizou. A cada aniversário do seu desaparecimento, eu me agarrava à ideia de que ele ainda poderia estar vivo em algum lugar. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, em meus sonhos, eu via Marcos. Ele estava num cemitério, sozinho e assustado, sussurrando meu nome, pedindo ajuda. No início, achei que fossem apenas pesadelos causados pela minha tristeza. Mas os sonhos se tornaram cada vez mais vívidos, mais constantes. Eu sentia que Marcos estava tentando me dizer algo. Foi então que decidi ir ao cemitério da nossa cidade. Um lugar antigo e sombrio que sempre me causou calafrios. O cemitério estava coberto por uma névoa densa quando cheguei. Caminhei entre as lápides, sentindo um arrepio nas costas. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava continuar. As árvores altas e as lápides gastas pelo tempo criavam um ambiente lúgubre e opressivo. Conforme avançava, notei uma pequena figura entre as sombras. Meu coração disparou ao reconhecer Marcos. Ele estava ali, de pé, com a mesma roupa que usava no dia em que desapareceu. Aproximei-me devagar, temendo que fosse apenas uma ilusão. Marcos, sussurrei com a voz embargada, mas ele não respondeu. Apenas ficou ali, me olhando com olhos cheios de tristeza. Cheguei mais perto e estendi a mão para tocá-lo, mas ele recuou. O que você quer? Perguntei, mesmo sabendo que não teria resposta. De repente, a figura de Marcos começou a se desvanecer e um sentimento profundo de desespero tomou conta de mim. As noites seguintes foram iguais. Sempre que eu fechava os olhos, via Marcos no cemitério, esperando, mas sem nunca dizer uma palavra. Sua presença me atormentava,
Decidi então investigar mais sobre aquele lugar. Descobri que o cemitério existia desde o século XIX e que muitas das tumbas não estavam registradas. Numa noite, armada com uma lanterna e uma determinação inabalável, voltei ao cemitério. Dessa vez, me aprofundei ainda mais, buscando qualquer sinal que explicasse por que Marcos estava ali. Enquanto caminhava, ouvi sussurros ao meu redor, como se as almas dos mortos estivessem tentando se comunicar comigo. O ar estava denso e frio. De repente, vi uma luz tênue próxima a uma cripta antiga. Aproximei-me e encontrei uma lápide desgastada com um nome que eu não reconhecia. A sensação de estar sendo observada era esmagadora. Senti uma mão fria no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, a presença de Marcos era quase palpável. Enquanto investigava a cripta, descobri um velho diário. Pertencia a uma mulher chamada Ana, que havia perdido seu filho em circunstâncias misteriosas muitos anos atrás. As palavras de Ana ecoavam minha própria dor e desespero. Senti uma conexão profunda com ela, como se nossas almas estivessem unidas por uma tragédia semelhante. O diário descrevia como Ana buscou incansavelmente seu filho, até descobrir que ele havia morrido num acidente e que seu espírito permanecia preso no cemitério. Ana nunca encontrou paz. Sua história terminou tragicamente quando morreu de tristeza. Ao ler as últimas páginas, compreendi a verdade. Marcos também havia morrido. Meu coração se despedaçou ao aceitar essa realidade. Meu filho não estava vivo. E seu espírito estava preso naquele cemitério, esperando que eu o libertasse. Voltei à cripta uma última vez, levando comigo o brinquedo favorito de Marcos, uma pequena caminhonete vermelha. Ajoelhei-me junto à lápide e chorei, implorando perdão por não tê-lo encontrado antes. Coloquei o brinquedo sobre a lápide e sussurrei uma oração, pedindo que quaisquer que fossem as forças presentes, libertassem o espírito do meu filho. Senti uma mudança no ar, como se um grande peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Uma brisa quente me envolveu, e pela primeira vez em anos senti uma paz indescritível. Eu sabia que Marcos finalmente havia encontrado descanso. Senti uma mudança no ar, como se um grande peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Uma brisa quente me envolveu, e pela primeira vez em anos, senti uma paz indescritível. Eu sabia que Marcos finalmente havia encontrado descanso. Desde aquela noite, os sonhos cessaram. Nunca mais vi Marcos em pesadelos, mas sua lembrança permaneceu comigo. Embora a dor da perda nunca tenha desaparecido por completo, encontrei consolo em saber que seu espírito estava em paz. O cemitério já não me causava medo, mas sim uma estranha sensação de calma. Minha vida mudou drasticamente. Deixei de viver à sombra da tristeza e comecei a ajudar outras mães que haviam perdido seus filhos. Formei um grupo de apoio para pais em luto, compartilhando minha história e oferecendo consolo àqueles que enfrentaram perdas semelhantes. A dor compartilhada nos uniu e nos deu forças para seguir em frente. Embora a cicatriz no meu coração jamais se cure por completo, encontrei uma nova razão para viver. A presença de Marcos, embora invisível, continua comigo. Toda vez que visito o cemitério, levo flores para sua tumba e sinto seu amor eterno. Aprendi que o amor transcende a morte e que nossos entes queridos jamais nos abandonam de verdade. Seu espírito vive em nossos corações e nas memórias que partilhamos. E embora a perda seja devastadora, o amor nos dá força para continuar. Minha história não é apenas uma história de terror, mas uma lição de esperança e redenção. Às vezes, precisamos enfrentar nossos maiores medos e aceitar a realidade para encontrar a paz. E nesse processo, descobrimos que o amor é mais forte que qualquer maldição ou tragédia. Foi assim que aprendi a viver com a perda do meu filho e a honrar sua memória a cada dia.
Embora nunca o esqueça, sei que seu espírito está em paz. Isso me dá forças para continuar, sabendo que um dia nos reencontraremos, em um lugar onde não há mais lágrimas, nem dor. Este é o legado de Marcos, um amor eterno que me guia e me dá esperança. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.